A ciência do Spider-Man, do Homem-Aranha, né? Vamos lá. Com estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor, ao recorrer a, vamos lá, muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham. A gente tem que procurar, né? Só andando. A gente tem que procurar a interlocução, que é onde o cara fala com a gente, é onde o texto, o eu lírico, fala conosco. Essa aqui, na verdade, tu nem precisa ler o texto, tá? Não precisa ler o texto, não. Só que a gente vai ler porque a prova do Enem, tu não sabe a questão que tu precisa ou não ler o texto. Pode ter alguma pegadinha que no texto tu consegue acertar a questão, beleza? Então vamos lá. Ou então tu não lê o texto, depois faz uma bolinha para voltar nela, né? Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória, e por isso soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Elas realmente têm um sistema sensorial mais impressionante da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar as informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato, por meio dos pelos, tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que as aranhas conseguem prender e atacar suas E por que os pelos humanos, e por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Aqui ele te pergunta. Então ele te incluiu no texto, tá? Beleza. Então a gente precisa nem ler o texto mais, né? Já descobriu o que é interlocução. Então o que faz interlocução com o leitor? Vou te explicar agora por que não precisava ler esse texto. Revelação do sentido aranha, adquirido pelo super-herói como sexto sentido. A revelação do sentido aranha, sem falar com a gente, não é uma interlocução. Tá? Tu sabe como é que o sentido aranha foi revelado? Aí sim seria uma interlocução. Caracterização do afeto do público pelo super-herói marcado pela palavra querido. Beleza, uma caracterização não representa uma interlocução. Interlocução é botar junto no texto, tá? Comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. Também não é uma interlocução. Interlocução é exatamente o que ele fez, uma pergunta retórica. Ou então fala assim, olha, sabia que isso é uma interlocução. Aqui a comparação, ele não tem a interlocução nessa comparação. Aí se quiser, você pode voltar no texto, confirma isso. Né? Que quando ele faz a comparação, poder do super-herói. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação. Enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo. Então, olha, ele compara, tudo bem? Só que aqui ele não falou com você, não teve interlocução. Agora, a pergunta retórica é um exemplo clássico de interlocução, onde o eu lírico fala com a gente, né? Beleza? Na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Perfeito. A pergunta retórica, e por que os pelos humanos não são eficientes? Aí ele fala com você exatamente isso que te inclui no texto. Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados muréticos. Até tem isso aqui, tem no texto, só que não é uma interlocução, entendeu? Então, pela interlocução, tu podia fazer essa questão sem ler o texto e marcar aqui a nossa letra D. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.